continuidade ao primeiro tema, qual nós falamos. Está dentro da teologia sistemática, que é teologia. E nós vimos na aula passada a intuição íntima, né? Todos os seres humanos possuem internamente essa intuição íntima sobre a existência de Deus, sendo que alguns se rendem e outros negam essa intuição íntima. A intuição íntima, ela não é uma revelação perfeita. Por quê? Ela vai passar pelo filtro humano, né? Ela vai passar pelo filtro dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos ideais, ou seja, pelo filtro da nossa cosmovisão. Então, ela não é 100%, mas ela existe. Mas existe a intuição íntima, a certeza interior de que há um Criador, de que há um Deus, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. E nós ficamos de ver mais evidências da existência de Deus pelas Escrituras e também por meio da natureza. Então, o que é que acontece, irmãos? Nós precisamos partir do seguinte pressuposto: o homem não pode conhecer a Deus se este não quiser se revelar. Então, o que é que nós afirmamos com isso? Nós só podemos chegar ao pleno conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento de Deus, à medida em que Ele mesmo se revela. Porque se Ele não quisesse, o homem não teria condições de se achegar a Ele, de descobrir sequer que Ele existe. Porque, irmãos, Deus, Ele é transcendente. Ele é transcendente. Ele transcende a sua criação. Esse é um conceito teológico, né? Ele transcende a sua criação. Isso quer dizer o quê? Que Ele criou, mas Ele está além daquilo que foi criado. Até aqui está dando para entender, irmãos? Ele criou, mas Ele está além daquilo que foi criado. E não somente está além, mas Ele não depende. Ele não depende em nada da sua criação. Ele não depende de nada. Ele é o verdadeiro autossuficiente. Ele é o verdadeiro autossuficiente. Então nós precisamos ter sempre essas verdades em mente, né? Porque elas são os fundamentos da nossa fé. Então nós partimos desse pressuposto de que Deus precisa se revelar. Eu vou fazer aqui a citação de um teólogo, que é o Francis Schaeffer, né? Tem a teologia sistemática de Schaeffer também muito boa. E Francis Schaeffer diz o seguinte: se a revelação de Deus na natureza e na palavra não for aceita, o homem fica de fato em desespero. A vida não tem sentido. O hiato, esse espaço, né, o hiato que separa Deus e o homem, nunca poderia ser transposto se ele não tivesse tomado a iniciativa de se auto-revelar. Então, o que é que Schaeffer está afirmando aqui com a sua declaração? O que é que Schaeffer afirma? Que nesses dois aspectos que nós vamos ver agora, as Escrituras e a natureza, se Deus não tivesse tomado a iniciativa de se revelar através das Sagradas Escrituras e de se revelar através da natureza, o homem ele não teria sentido, né? Não veria sentido na vida. E esse hiato que separa, né? Que separa Deus e o homem, ele seria o quê? Intransponível.
Então, o que é que Deus usa para poder mostrar a sua existência? Ele usa as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Tem um teólogo cristão, homem de Deus, Dave Hunt, que é do Ministério Chamada da Meia-Noite. Ele enfatiza muito a questão do evangelismo para ateus, e ele fala muito claramente: comece pela Bíblia, mostre que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós tivemos aqui uma rápida aula sobre bibliologia, né? Ainda lá na casinha, a gente pode depois aprofundar. Então a gente parte desse pressuposto, desse princípio de que a Bíblia é a palavra de Deus, como a gente afirmou no domingo passado. A nossa visão com relação às Sagradas Escrituras é uma visão ortodoxa. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é diferente. Está dando para entender, irmãos, a diferença? Conter e ser, ela não contém. Porque se ela contém a palavra, então quer dizer que tem partes que é palavra de Deus e partes que não é. Mas quando nós afirmamos categoricamente, enfaticamente, a Bíblia é a palavra de Deus, nós entendemos que as Sagradas Escrituras, sobretudo nos seus originais, é plenamente, ou são, né? São Sagradas Escrituras, são plenamente inspiradas por Deus. Vamos ver aqui um pouco da revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. A revelação do Senhor, por meio das Sagradas Escrituras e por meio da natureza, elas são conhecidas como revelação especial, né? A revelação especial é a forma como Deus se revela através da Bíblia, é a forma como Ele se mostra através da Bíblia, e também nós temos a revelação geral ou natural, que é a forma como Deus se revela por meio da natureza. Em relação à Bíblia, até aqui está dando para compreender, né? Vamos lá. Em relação às Sagradas Escrituras, se nós formos pegar o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia, qual é o primeiro versículo? Oi, Apocalipse o quê? Gênesis 1, verso 1. O que é que diz Gênesis 1, verso 1? No princípio. Maravilha. Como é que a Bíblia começa, irmãos? Com a criação. Ela começa falando sobre Deus, que Deus é isso, que Deus é aquilo, ou já mostra Deus em ação? Já mostra o Criador em ação, por quê? Porque essa visão, porque essa forma de revelação, já mostrando Deus em ação e não trazendo conceitos sobre Ele, sobre quem Ele é. Porque na revelação especial, que é a revelação segundo as Sagradas Escrituras, Deus é o fato. Deus é o fato, então não se perde tempo conjecturando-se, né, sobre quem Ele é, sobre o que Ele faz, não, já mostra Ele em ação. Já mostra que esse ser todo-poderoso, no princípio, né, a palavra hebraica é Bereshit, né, Bereshit, né, no começo de todas as coisas, é Bereshit, Bará, né, esse verbo bará é um verbo hebraico utilizado somente para Deus. Por que bará? Que aqui nossa tradução foi traduzido como criou. Porque não é simplesmente criar. Porque um artista pode criar. Um músico pode criar, pode ou não pode? Né? O homem, de uma forma geral, pode criar algo. Só que, diferentemente de nós, criaturas, Deus criou, mas Ele criou a partir do nada. Então, Bereshit Bará, no princípio,
criou Deus a partir do nada. É isso que o texto está dizendo. Ele não criou a partir de algo que já existia, mas ele criou a partir do ponto zero, do nada. E é isso que a teologia chama de criação ex nihilo, né? É X, o hífenzinho, N-I-H-I-L-O, ex nihilo, que é a criação a partir do nada. Irmãos, quem é que pode criar a partir do nada? Só Deus. Só Deus. E pelas Escrituras, essa revelação é até meio redundante falar nisso, porque toda a Bíblia, de Gênesis, que é o livro das sementes, até o último livro, o Apocalipse, tanto o cânon do Antigo Testamento como o cânon do Novo Testamento, vão falar do Criador o tempo todo, e não somente vão falar dele, mas muito mais do que isso, vai mostrar ele interagindo com os seres humanos. Sim ou não? Né? E aí nós já falamos sobre dois conceitos que existem, mas é bom a gente relembrar. Existe o conceito deísta. Quantos aqui lembram? Conceito deísta, e existe o conceito teísta. O que é que o deísmo afirma? O deísmo, ele não nega a existência de Deus. Ele não nega. Ele afirma que Deus existe. Ele afirma que Deus criou todas as coisas, mas o deísmo diz que Deus criou e abandonou a sua criação à própria sorte. Que Deus criou o universo, criou o planeta Terra, criou os homens, criou as leis que regeriam esse universo, tanto as leis da física, as leis da física evidenciadas por Isaac Newton, as leis da quântica, da física quântica, ou seja, Deus criou as leis em geral, Deus deu a sua lei moral ao homem e abandonou. E agora o homem e o universo que se virem. Mas é dessa forma que Deus nos mostra? É dessa forma, irmãos? Não. Porque você vai ver que desde as primeiras páginas da Torá, do Antigo Testamento, da lei, você vai ver Deus interagindo, não somente criando, mas interagindo, sobretudo com o homem. Não está aqui no livro de Gênesis que o Senhor descia na viração da tarde para ter um bate-papo, uma conversa com Adão? Então, como é que ele criou e abandonou? Desde o começo, o Senhor está presente. E se você for passar as páginas da Bíblia, você vai ver que teve um homem que andou com ele e que ficou tão perto dele que nunca mais esse homem conseguiu voltar para casa, que foi Enoque. E aí ele teve que ficar na casa de Deus, né? Uma criança falou sobre isso, né? Que todo dia Deus vinha e conversava com Enoque perto da casa de Enoque. Aí quando Deus saía, Enoque voltava para casa. Mas teve um dia que o Senhor chamou Enoque para mais perto dele, só que Enoque ficou muito longe da sua casa. E aí, né, ele acabou ficando na casa de Deus. Deus o toma para si. Uma criança falou dessa forma, achei muito interessante essa explicação, né? E você vai ver Deus interagindo, Deus tomando o homem para si. Se a gente for andar mais um pouco, nós temos ali Noé, Deus interagindo com Noé. As Sagradas Escrituras mostram o Senhor interagindo com Noé, falando para ele o seu plano, o que ele iria fazer com a raça humana, com este mundo que foi criado, dando ordens, instruções específicas para Noé. E, inclusive, alguns pesquisadores afirmam, né? A arca de Noé está lá na região da Armênia, né? Só que é um local onde é proibido se achegar. Está lá na Armênia. E alguns afirmam que já chegaram lá, já viram artefatos, algumas coisas. Então, há uma certa controvérsia com relação a isso,
mas eu não descreio de que ela foi encontrada. Existem fotos de satélites que mostram, né, o Monte Ararat, né, que o Monte Ararat existe, né, e um formato que lembra um barco gigante ali calcificado, né, meio que petrificado. Por quê? Por conta da ação do tempo, né? Está lá, né? Eu creio, acredito. Está lá até hoje. Então você está vendo que Deus, ao longo das Sagradas Escrituras, irmãos, está sempre se mostrando. Esse Deus que fala com Noé também vem até um homem que está lá na região de Ur dos Caldeus, ali entre os rios da Babilônia, Tigre e Eufrates, e se revela para esse homem e diz, faz uma proposta para ele: saia da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E o Senhor fala: eu vou te abençoar, eu vou dar esta terra à sua possessão, em sua possessão, à sua posteridade. Então, pelas Escrituras, irmãos, fica muito claro, por isso que ela é considerada a revelação especial. É a revelação especial, porque fica muito claro a existência e a interação desse Deus. Eu falei então do deísmo, né? Deísmo fala que Deus criou, mas não interage mais, esqueceu o mundo, abandonou o mundo à própria sorte. E nós cremos na linha de pensamento T de tatu, teísta, a qual afirma que Deus criou e ainda se comunica e preserva a sua criação. Porque é dessa forma, né, só sendo cego, espiritualmente falando, para não enxergar que Deus ainda age e interage com a sua criação. Né? Age e interage com a sua criação. Então a gente entende, irmãos, que as provas da existência de Deus, elas têm uma lógica. Elas não são ilógicas. Elas têm uma lógica. Se formos bater aqui nas Escrituras, vamos lá para o Salmo 19. Salmo 19. E aí nós vamos fazer a ponte agora para a natureza. Irmãos, se tiver dúvida, pode falar. Isso aqui é uma aula. Vamos lá. Salmo 19, isso. Versículo 1. Salmo 19, verso 1. Assim, a revelação especial, não há o que ser dito. A Bíblia, desde as suas primeiras páginas até a sua última página, mostra a existência e a interação do Criador para com a sua criação. Isso é muito claro. Agora, Deus não usou somente a intuição íntima, não usou somente as Escrituras para revelar a sua existência. Mas existe uma outra forma de revelação, a qual deixa todos os homens indesculpáveis diante de Deus. Indesculpáveis diante do Criador. Existe uma outra forma de revelação, que é a chamada de revelação geral ou revelação natural. A revelação geral ou revelação natural, ela é evidenciada por meio da criação. Salmo 19, Salmo de Davi. O que é que diz aqui? Quem pode ler o versículo 1? Amém. Glória a Deus. Todo o Salmo 19 praticamente fala sobre isso, né? Mas veja você o que é que o Salmo 19, verso 1 fala.
que os céus, eles proclamam o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, os céus, eles dão um testemunho de que há um Criador. Irmãos, é uma questão de lógica. Por mais que tentem negar a existência, irmãos, não tem lógica negar a existência de um Criador. Por que que não tem lógica? Se nós formos olhar o movimento do Sol, depende muito do seu ponto de vista, se você é terraplanista ou se você é o globo molhado, né? Isso aí não vem ao caso, a aula não é disso, né? Mas vamos lá. Vamos ver então o movimento. Eu ia falar do movimento do Sol, mas aí é. Vamos falar do movimento da Lua, né? O ciclo que a Lua tão perfeitamente obedece. As fases da Lua, como elas acontecem, cada uma na sua ordem, no seu devido tempo. Vamos olhar aqui para a nossa Via Láctea. O movimento perfeito dos planetas. Né? O movimento dos cometas são tão precisos que o homem consegue prever, matematicamente falando, quando um cometa irá aparecer. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Se isso tudo fosse obra do acaso, como as grandes mentes ateístas, né, afirmam, que foi fruto de uma explosão. A teoria mais aceita até o momento é a do Big Bang, né? Existem outras, mas a do Big Bang é que é mais difundida nas escolas e nas academias. Se tudo isso fosse um mero fruto de uma explosão desordenada, explodiu, pum, o universo veio surgir, né? Pela experiência de cada um. Vamos lá, vamos usar aqui um exemplo. Se eu colocar uma bomba potente, dentro de uma gráfica, né? Ali tem um maquinário, ali tem a tinta, ali tem papel, né? Se eu colocar uma bomba dentro de uma gráfica, e aí os irmãos vão me dizer qual é a probabilidade, né? Probabilidade é uma ciência estatística, uma ciência dentro da matemática, né? E ela é levada a sério. Quando convém ao homem, né? Quando não convém, eles ignoram a estatística, ignoram a probabilidade. Então existe uma lei, a lei da probabilidade, né? E ela é muito utilizada. Então, qual é a probabilidade? Vamos usar uma coisa tão pequena, tão simples, de a partir daquela explosão dentro daquela gráfica, surgir dali um dicionário perfeitamente montado, com as palavras ali corretas, com os seus respectivos significados. Qual é a probabilidade, irmãos? É zero, né? É zero. O cientista matemático Adalto Lourenço, ele conta a história. Eu gosto muito deste exemplo, eu gosto muito dessa ilustração. Ele conta a ilustração do bolo de chocolate. Não sei se os irmãos aqui já ouviram, eu sempre falo o conto do bolo de chocolate. Não? Vamos lá. Vamos exercitar a nossa mente. Você mora sozinho na sua casa. Sozinho. Ninguém mora com você. É você e Deus. Quer dizer, você não está mais sozinho, né? Mas vamos lá. Humanamente falando, você mora sozinho. Né? E você vai ao seu trabalho, sai para trabalhar de manhã. E quando volta à tarde, você vê que em cima da mesa da cozinha tem um bolo de chocolate. Perfeito, delicioso, todo confeitado, né? Um bolo lindo com um dizer:
te amo. E aí você senta no sofá e começa a pensar, como é que esse bolo chegou aqui? E aí você vai para a sua primeira hipótese, é uma hipótese. A primeira hipótese que vem à mente é a seguinte: não, como eu moro em uma rua enladeirada, certamente deve ter sido o carro da confeitaria. É uma hipótese, você vai testar as hipóteses, você está levantando, né? Está levantando as hipóteses. Não quer dizer que seja verdadeira, não quer dizer que seja falsa, são hipóteses, né? Quando a gente vai fazer o diagnóstico com o paciente, a gente começa a levantar as hipóteses, depois a gente vai testando as hipóteses para ver qual delas se encaixa com o diagnóstico mais correto. É assim, hipótese diagnóstica, né? Na psicologia a gente utiliza isso. Mas vamos lá. E aí você vai levantando a hipótese. Então a primeira hipótese que você levanta é a seguinte: não, foi o caminhão da confeitaria, quando passou aqui na rua, o pneu deve ter estourado, e aí o caminhão capotou. Quando ele capotou, misturou a farinha na medida certa, diga-se de passagem, a farinha na medida certa, na medida, porque para fazer um bolo não é qualquer medida, né? As irmãs aqui, a Érica, né, que trabalha com bolo, você pode chegar lá e jogar qualquer medida, ou é tudo regrado? Tudo certinho, tudo tem a sua devida medida, né? Pronto, mas nesse caso o caminhão capotou e misturou a farinha na medida certa. Como também tinha algumas placas de ovos, quebrou a quantidade de ovos certas, e esse ovo se misturou ali com a farinha. A pitada de fermento que era necessária caiu ali, por mero acaso, caiu ali naquela mistura, e o caminhão virando. Caiu ali naquela mistura, né? A quantidade de açúcar, ou seja, tudo na medida certa. O caminhão pega fogo. E aquela mistura, obra do acaso, de um acidente, começa a cozinhar, né? Começa a assar. E quando o caminhão pega fogo, o chocolate que estava mais acima, pelo calor do fogo, derreteu. E aí caiu todo em cima do bolo, cobriu o bolo, fez a cobertura do bolo, né? Cobriu o bolo. E de uma forma ainda mais milagrosa, apareceu lá o chocolate, desenhou "Eu te amo" no bolo. E aí você pensa, não, isso aqui é uma hipótese, isso pode ter acontecido? Não sei, mas é uma probabilidade. E outra coisa, de uma forma ainda mais misteriosa, aquele bolo apareceu lá na mesa da cozinha da sua casa. Como é que esse bolo chegou até aqui? Não sei. Primeira hipótese. Você ficaria com essa hipótese ou pensaria em uma outra possibilidade? Seja sincero. Não, seja sincero. Você aceitaria essa hipótese ou você pensaria em outra possibilidade? Outra possibilidade, né? Pronto. A irmã já matou a charada. A segunda hipótese que ele levanta, então ele levanta a primeira, né? Não, tem que levantar, né? Como cientista, pesquisador, você vai levantar as hipóteses. Depois você vai testar elas, para ver qual delas se mantém de pé. Está dando para entender, irmãos, até aqui? Na segunda hipótese, ele lembra que ele deu uma cópia da chave da casa dele para a mãe dele. Ele, rapaz, talvez tenha sido isso. Vamos lá. Eu dei uma cópia da chave de minha casa para minha mãe, está na mão dela. Muito provavelmente, ela, lembrando de mim, ela deve ter comprado a farinha, o açúcar, sei lá, todos os materiais de um bolo, necessários para fazer um bolo, leite. E aí, como eu conheço minha mãe, que ela é muito metódica, ela foi misturando tudo na medida certa. E ali misturou a farinha com os ovos, o leite, o açúcar e tal, tudo na sua devida medida. Pegou aquela massa, levou para o forno. E o bolo assou. Quando o bolo assou, ela pegou o chocolate, derreteu, fez a cobertura e com outro chocolate ela fez esse escrito, "Eu te amo". Ela pegou aquele bolo que ela fez,
veio até a minha casa, abriu a porta da minha casa com a chave que eu deixei na mão dela, chegou na cozinha e largou o bolo, fechou e saiu. Sendo bem sinceros, qual das duas hipóteses é a mais lógica? A segunda. E qual tem a maior ou total probabilidade de ter ocorrido? A primeira ou a segunda? Pronto. A mesma coisa também, irmãos, é o universo. Você já parou para pensar, né, olhando aqui a nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia, né? A distância perfeita que a Terra tem com relação ao Sol, de tal forma que, se a Terra ficasse um pouquinho mais próxima, ela seria queimada, se ela se afastasse um pouquinho mais, ela ficaria congelada. Alguns cientistas falam que existem 17 leis que regem esse universo e que elas são microafinadas, que é a afinação fina, que nenhuma dessas leis pode passar daquela faixa que foi determinada para ela, né? Porque senão o universo não conseguiria se manter. Você já olhou, irmãos, como eu falei, as fases da Lua, já olhou o movimento dos planetas, o movimento dos cometas? Você já viu a ordem que existe no universo? Como há uma ordem implícita, onde tudo obedece o movimento? Então, como é que uma explosão daria origem à ordem? É uma questão de lógica, irmãos. Como é que uma explosão daria origem à ordem? Como é que o caos geraria a ordem se não houver a intervenção de uma mente inteligente? Está dando para entender, irmãos? Vai lá, exploda lá uma gráfica e espere sair de lá um dicionário. Então, assim, a natureza, ela não é uma revelação completa. Ela não é uma revelação completa. A natureza não é uma revelação completa. Mas ela deixa os homens, no mínimo, indesculpáveis. Vamos lá para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos lá. Nós já vimos um pouco disso na aula passada, mas vamos pegar agora dentro desse viés. Irmãos, até aqui, tá dando para entender? Tá? Vamos lá. Vou ler a partir do versículo 18. Pode ser? A partir do verso 18. Diz assim: a ira de Deus. Então veja você que há uma ira, e essa ira é divina. A ira de Deus se revela, até a sua ira Deus tem que revelar, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por que que a ira de Deus se revela dos céus sobre esses homens que detêm a verdade pela mentira, pela injustiça? Por quê? Sabe por quê? Se Deus não tivesse se revelado, se mostrado, os homens ficariam isentos de culpa. O Senhor não se revelou, não sabia que o Senhor existia, como é que eu iria obedecer? Como é que eu iria saber o que o Senhor gosta, o que o Senhor não gosta, se em nenhum momento o Senhor mostrou a sua existência?
Os homens ficariam isentos de culpa. Mas veja como Paulo trata então este assunto. Por que que a ira de Deus se revela sobre os homens, sobre toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça? Versículo 19. Porquanto a ira de Deus se revela do céu, porquanto, a gente pode fazer a leitura dessa forma, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Então tem algo de Deus nessa revelação geral, tem a revelação especial, que é as Sagradas Escrituras. Estamos falando agora aqui da geral. Tem algo de Deus nessa revelação geral que mostra que Deus existe. Que mostra, no mínimo, que há um Criador. E que mostra que, se há um Criador, eu preciso obedecê-lo. Se há um Criador, há um propósito na criação. Há um propósito na minha existência. Então Paulo fala aqui claramente, porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles. E é interessante que Paulo aqui está falando não do povo judeu, mas está falando da humanidade como um todo, né? Até os povos que não conheciam o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles. Sabe por que é manifesto entre eles? E aí Paulo mostra claramente que se Deus não se revelar, se ele não tomar a atitude, ou se ele não tivesse tomado, porque ele já tomou essa atitude desde o começo, de se revelar, o homem nunca teria condições de conhecê-lo. Então diz assim, ó, porque Deus lhes manifestou. Deus manifestou. É uma voz, a voz do verbo, que voz é essa? Voz ativa, né? Mostra a ação de Deus, o ato deliberado dele de se manifestar através da sua criação. Porque Deus lhes manifestou. E aí Paulo continua. Porque os atributos invisíveis de Deus, ou seja, as qualidades inerentes do ser de Deus, assim, o seu eterno poder, irmãos. Quando a gente olha, né, aquelas obras grandiosas, a gente fica, né, meio que embasbacado, maravilhados, né? Quando a gente passa por um prédio, vê aquela estrutura gigantesca, não sei quantos andares, a gente fica, meu Deus, né? Que coisa! A pessoa que construiu isso aí deve ser muito rica, né? Porque para construir um prédio dessa estrutura, tem que ter muito dinheiro, né? Quando a gente olha ali para as fotos ali, os vídeos de Dubai, nós vamos ver todas aquelas construções, não, o pessoal aí realmente tem muito poder, é ou não é? Os sheiks, né? Os trilionários aí do petróleo devem ter muito poder, muita condição, muito dinheiro. Porque essas construções que eles fazem, como nós dizemos, elas são construções faraônicas. Eles fazem ilhas no meio do mar, ilhas artificiais, condomínios de ilhas no meio do mar. Cada coisa assim absurda. Então, se a gente olha, irmãos, para a realização dos feitos humanos e ficamos admirados com o poder daqueles que a fizeram ou que financiaram, quanto mais olhando para a criação. Está dando para entender, irmãos, o comparativo? E é isso que Paulo fala. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como a sua própria divindade, então o poder de Deus e a sua divindade, ou seja, o fato dele ser Deus e estar acima de tudo e de todos, aí Paulo diz, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos. Como é que o homem percebe? Como é que o homem percebe o eterno poder de Deus e a sua divindade? Está aqui no texto.
Como é que o homem, em geral, pode perceber isso? O poder de Deus e a sua divindade? Através das coisas que foram criadas. Se eu não me engano, foi Kleber que contou a história, me corrija bem se eu estiver errado, sobre o relógio, se não me engano, foi o relógio de Newton. Foi Newton? Foi de um cientista desse aí famoso, que ele reproduzia o movimento dos planetas, né, em um relógio grande, né? Quando eu falo relógio, não é relógio de marcar as horas, não. É relógio de sentido de movimento, né? Tudo sincronizado. O movimento dos planetas da nossa Via Láctea, né? Da nossa galáxia. Ele reproduziu perfeitamente o movimento dos planetas, né? O giro que eles faziam em torno do Sol, o tempo de cada um, a marcação de cada um, o compasso de cada um, ele conseguiu reproduzir naquele maquinário. E aí ele tinha um amigo ateu. E esse amigo ateu foi visitar ele. E aí quando esse amigo ateu chega lá na sala desse cientista, fica maravilhado. Rapaz, o que é isso? Que gênio foi que construiu isso aqui? Quem foi que fez essa maravilha? Aí o cientista cristão não perdeu a oportunidade. Está vendo aí? Você olha para essa criação simples, que foi eu que fiz, e não consegue atribuir ela à obra mera do acaso, mas você entende, olhando a perfeição do movimento dos planetas, que estão sendo reproduzidos nesse maquinário que eu fiz, você entende que teve que ter alguém para poder criar. Como é que você não consegue enxergar que há um Criador maior, que criou realmente o verdadeiro, né, sistema solar? Aí o cara, ele disse que o quê? Ah, sim, Bill, conte a história. Ele foi irônico, né? Que maravilha. Deu para ouvir, irmãos, o que Kleber falou? Deu para ouvir? Pessoal, Jubiraci, que está aí no fundo. Né? O cientista foi até irônico. Não, essa máquina aqui veio do nada. O ateu ficou, não, você tá me tirando, né? Você está achando que eu sou besta, né? Que eu sou, né? Como é que uma máquina dessa tão perfeita veio do nada? Ele, não, veio do nada, rapaz, veio do nada. E aí, ele foi e trouxe para o nosso sistema solar, né? Como é que pode, irmãos, haver uma perfeição tão grande, uma sincronia tão grande, tão perfeita, e isso ter vindo do nada? Então, Paulo diz, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, a criação, a natureza, ela dá um claro testemunho da existência de um Criador. Volto a dizer, não é um testemunho perfeito. Por que não é perfeito? Porque ela mostra que há um Criador, mostra a sua divindade, mostra o seu eterno poder, mas ainda assim, ela não mostra como se achegar a esse Criador. Está dando para entender, irmãos? Ela não mostra o caminho para se achegar. Ela gera temor, mas não mostra como se achegar. Se Deus só tivesse deixado a criação, os homens ainda estariam totalmente perdidos. Indesculpáveis, não teriam desculpa, mas ainda assim perdidos. E como Deus não é injusto, Ele preparou as Sagradas Escrituras, como essa revelação especial. E qual é a revelação mais importante
de Deus? Quem sabe? A mais importante é a especial, que a Bíblia tem a geral, ou natural, né? Que é a natureza. E qual é a mais importante? A mais importante de todas. Oi? Mais ou menos. Vamos dizer assim, tá metade certo. A revelação mais importante de Deus, a que é como será o céu? Não. Isso, Jesus Cristo, o seu Filho. Jesus é a revelação do Pai mais importante. Por isso que eu falei o homem, porque Jesus é homem, né? Está metade certo. Mas não é qualquer homem, é o homem, né? Yeshua, né? Então Jesus é a revelação mais importante e mais plena de todas as revelações de Deus. Deus se revela por meio da consciência, nós vimos isso, da consciência do homem, a consciência do certo e do errado. Deus se revela por meio da consciência do homem. Deus se revela por meio da natureza. Deus se revela por meio das Sagradas Escrituras. Deus se revela através de seus filhos, através dos crentes, como cartas vivas. Ele mostra a sua existência. Mas de todas as revelações que existem, a mais importante de todas é Yeshua, porque Yeshua é o próprio Deus encarnado. É o próprio Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Essa é a revelação mais importante. As Sagradas Escrituras é a revelação especial, porque foi nos dando o caminho, nos mostrando essa interação e nos revela a Deus também. Mas a mais importante foi quando o Verbo se fez carne, se fez homem e habitou, viveu, né, conosco e nos mostrou ali na prática o caminho. Ele é o caminho. Então Jesus, irmãos, é a revelação mais importante. Aqui voltando para Romanos, então Paulo, no versículo 20, no final, então Paulo diz o seguinte, que essa revelação natural, essa revelação geral, essa revelação de Deus por meio da natureza, torna os homens indesculpáveis. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E aí Paulo vai falar, porquanto, versículo 21, tendo conhecimento de Deus, eles sabem que há um Criador, só que não querem conta com ele, é diferente. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E diz aqui Paulo uma frase interessante, inculcando-se por sábios, porque esses homens se acham mais sábios do que todo mundo, né? São mais inteligentes, são mais sábios. E Paulo fala, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Perderam a razão, perderam o sentido da lógica. E aí vem as consequências, mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens e tal. Mas o que eu quero mostrar aqui para os irmãos, que nessa revelação geral, Deus, né, se mostrou de forma plena aos homens. John Stott, que é um teólogo britânico, diz o seguinte, Stott afirma o seguinte, a criação, gente não? Fique em paz. Não, fique em paz. A criação, o que é que Stott afirma?
A criação é uma manifestação visível do Deus invisível. A criação é uma manifestação visível. Através da criação eu posso chegar ao conhecimento de que existe um Deus. É uma manifestação visível do Deus invisível. Uma manifestação compreensível do Deus que, de outra forma, permaneceria eternamente desconhecido. Esse é o objetivo da criação. É dar testemunho da existência de Deus. Esse é o objetivo dos céus. Quando eu falo céus, céus físicos. Físico, né? Perdão. Esse é o objetivo dos céus. É como está lá no Salmo 19 que nós lemos. Os céus proclamam a glória de Deus. Irmão, certa vez eu estava em uma aula de genética, lá na faculdade. Eu estava em uma aula de genética e já tive colegas que também passaram pela mesma experiência. E essa aula de genética foi dada por um homem que não morreu, está vivo, PhD em genética, né? Professor Francisco Kelman, se eu não me engano, hoje ele é diretor do Departamento de Ciências Biológicas da UFBA, se eu não me engano é ele. E nessa aula ele foi mostrando a construção do DNA humano. Irmãos, se alguém olhar para aquilo ali e dizer que Deus não existe, esse professor, na aula, foi o que ele disse, ele não se considera ateu, mas também não se considera crente. Ele fala que ele é agnóstico, ele não descrê da possibilidade de Deus existir. Mas tem algumas coisas na fala dele que ele falou o seguinte, quando ele colocou lá a distância de cada, esqueci os termos, do ponte da cadeia de DNA, tal, são 4 angstrom de distância entre um e outro, e ele vai mostrando matematicamente como é composta a hélice do DNA humano, ele foi mostrando matematicamente com as medidas, e ele chegou no final da aula e disse o seguinte, o homem foi, o que ele disse, um PhD. Claro que ele não vai falar isso abertamente, porque se ele falar isso abertamente, né, ele vai se queimar nas academias, porque hoje, se você diz que você crê em Deus, que você diz que crê, como cientista, você é rechaçado, você é colocado de escanteio, isso acontece muito, né? E ele falou o seguinte, o homem foi projetado matematicamente. Ele não precisou dizer mais nada. O homem foi projetado matematicamente. Ele está dizendo, o homem não foi fruto do acaso, daquela cadeia de moléculas que começaram, de aminoácidos, né? Que começaram a se misturar naquele caldo primordial e que por um lance de sorte, porque pela lei da probabilidade, a probabilidade da cadeia de aminoácidos se organizar na ordem que ela deve, porque se um aminoácido estiver fora do lugar, estiver fora da ordem, a vida não existiria. Teria que estar tudo no seu mais perfeito lugar para poder dar certo, para que a vida pudesse existir. Está dando para entender, irmãos? Se um aminoácidozinho estivesse fora do lugar, fora de ordem, no lugar do outro, a vida não daria certo. E como o Adalto Lourenço fala, a desculpa que eles dão é que é o tempo. Não, porque isso aí levou milhões de anos. Mas ele falou, queridos, matematicamente não é questão de tempo, porque a probabilidade é 0. Não é tempo, é probabilidade. Né? Do caldo se organizar tão perfeitamente para poder gerar vida. Não é tempo, é probabilidade. Então, por causas naturais ou por causas randômicas, aleatórias, randômica quer dizer isso, aleatório, né? Randômicas, aleatórias, a vida não teria possibilidade de existir. Nem daquele protozoário unicelular, não teria como existir se fosse obra do acaso. Se fosse um golpe de sorte, não teria, matematicamente falando, não teria a probabilidade de existir. Mas por que a vida existe? Porque ela foi projetada. Porque alguém se debruçou para criá-la.
Alguém se debruçou para arquitetá-la. Alguém se debruçou para organizá-la. Alguém fez algo. E esse algo nós entendemos que foi: e disse Deus, haja. Não foi o Big Bang, irmãos. Né? Então, quando a gente vai olhar a ciência, e aí alguns brincam porque existe a ciência com C minúsculo e a ciência com C maiúsculo, vocês já ouviram falar disso? A ciência com C minúsculo é aquela ciência enviesada, que ela não é honesta, ela segue um viés, ela segue uma determinada linha de que a influencia. Mas quando você vai olhar a verdadeira ciência, que olha os dados, não tem como a gente chegar à conclusão de que Deus não existe. Porque os dados mostram claramente que há a necessidade de alguém ter criado, de alguém ter organizado, e que uma explosão aleatória, que uma explosão randômica, como foi o Big Bang, nunca por si só teria criado a ordem perfeita que existe no universo. Nunca. Por isso que tem alguns cientistas que já estão. Tem uns que são um grupo de cientistas chamado de dissidentes do darwinismo, que eles já não conseguem mais encontrar respostas no darwinismo, que até hoje é ensinado aqui nas escolas e nas faculdades. A teoria, porque é uma teoria, porque não tem como comprovar mesmo, colocar no laboratório e comprovar essa evolução, que dizem eles que foi milhões de anos. Então eles não acreditam mais e saíram do darwinismo. Muitos estão migrando para o design inteligente. O design inteligente é uma nova teoria científica que afirma que há um design por trás da criação, por trás do universo. Se há um design, tem que ter um designer, ou seja, alguém que desenhou, alguém que projetou. Muitos ainda não admitem que esse alguém é Deus, mas pelo menos já estão mais avançados do que a teoria da evolução de Darwin. Já estão mais na frente. Está dando para entender, irmãos? Esse livro aqui de Adalto Lourenço é sobre o design inteligente. E ele vai mostrando, Gênesis 1 e 2, que são os 2 capítulos da criação, como Deus foi criando cientificamente. Como a vida foi surgindo cientificamente. E tem muita coisa, irmãos, para nós podermos falar. E já estou encerrando aqui essa parte. Existe um artigo científico, eu tenho isso, está no meu note. Existe um artigo científico com C maiúsculo, que mostra claramente que as espécies vivas, as várias espécies de vida, formas de vida que existem, elas surgiram ao mesmo tempo. Foi uma explosão de vida. Observando a camada fóssil, tem lá, já tem muito tempo que eu li esse artigo, foi em 2018, foi 2019, acho que foi 2018, foi antes da pandemia. Inclusive até o irmão que a gente acompanha muito, o irmão Romeu Bornelli, cita até esse artigo, e eu tinha visto já, mostrando que a vida surgiu ao mesmo tempo, ou seja, não teve um processo de evolução. Do peixe virar sapo, que virou não sei o quê, que virou dinossauro, não teve esse processo, tudo surgiu ao mesmo tempo, ou em pouquíssimo tempo, de um para o outro. Está dando para entender, irmãos? Está dando para compreender? Então, em linhas gerais, nós falamos sobre a revelação de Deus nas Escrituras. Nas Escrituras é muito simples, é prático, porque o objetivo delas é justamente esse, é revelar Deus. Seu tema central é o seu Filho e a revelação dele. Mas a natureza é essa outra forma de Deus se mostrar aos homens. E, queridos, alguém quer falar alguma coisa? Já estamos finalizando, já estamos encerrando. Fala, Bira. O fóssil de transição entre o macaco e o homem, ou o fóssil de transição entre o peixe e a galinha.
Não tem elo perdido. Porque assim, você tem um fóssil do peixe e você tem um fóssil da galinha. Cadê o que está no meio do caminho? Deveria ter, sim ou não? Não deveria? Já que foi se transformando, estou citando aqui apenas como exemplo, já que foi se transformando de peixe em galinha, e essa transformação levou milhões de anos, segundo eles, deveria ter o fóssil da coluna do meio. Está dando para entender, irmãos, o que eu estou falando? Só que não existe fóssil da coluna do meio. Só que não existe. E aí se falava de um peixe que evoluiu e se tornou mamífero e tal, se eu não me engano foi o selacanto. E aí os cientistas batiam que o selacanto tinha se transformado em mamífero e não sei o quê, que era uma espécie que estava extinta e tal. E aí um grupo de pescadores, se eu não me engano, lá no Japão, né, jogaram a rede. Né? Quem mandou guardar a rede? Mas eles jogaram a rede. Quando eles jogam a rede, quem vem na rede? O selacanto. O mesmo peixe, o mesmo, sem tirar nem pôr, o mesmo peixe, com as mesmas barbatanas, com a mesma dentição, com as mesmas escamas dos fósseis que eles dizem que tem milhões de anos. Não teve nenhuma modificação no peixe. É o mesmo peixe, mostra claramente que peixe é peixe, galinha é galinha, macaco é macaco, homem é homem. Que não há essa transição. O que pode haver é o processo de adaptação ao meio. Mas mesmo essa adaptação genética, ela tem que estar presente dentro do código do DNA. Por exemplo, no caso, uma adaptação. Vamos pegar o ser humano. A camada de gordura de um ser humano que mora em um país tropical, quente, é diferente da camada de gordura de um esquimó. É diferente. Ambos são seres humanos? São. Mas por causa de fatores ambientais, por causa do ambiente, o corpo humano, porque já tem isso lá guardado dentro do DNA, porque isso já foi programado, o DNA é uma linguagem computacional, da mais avançada que existe, o DNA humano. Ali estão todas as informações da vida dentro do DNA. Não só o DNA humano, o DNA dos animais e tal. Tá? Mas um homem que mora, por exemplo, aqui em Salvador, a camada de gordura interna na pele é diferente da camada de gordura de um esquimó. De um esquimó chega a ser 2 vezes mais. Por quê? Por causa da temperatura, por causa do frio, fator ambiental. Então estimulou o corpo dele a produzir mais. A questão da melanina. Tem gente mais branca, gente mais negra. Por que isso? Todos são o quê? Seres humanos. Mas por que que há essa variedade? Aqui mesmo é um carnaval de cores. Por que que há essa variação? Fatores ambientais. É claro que depois dos fatores ambientais, ter criado essa modificação, aí foi geneticamente transmitido. Né? Por que que na África eles são mais escuros do que o pessoal da Europa? Porque o sol, a incidência dos raios solares no continente africano é muito maior do que, por exemplo, em uma Groenlândia da vida. Então, o corpo precisou se adaptar para absorver aqueles raios. E qual é o mecanismo que o corpo utiliza para absorver e não ter tantos danos, para não ter uma insolação? É a produção de melanina. E a melanina protege o corpo. Mas deixou de ser humano, virou anjo? Mudou em outra espécie? Não. O que foi que aconteceu? Foi uma variação dentro da mesma espécie, causada por fatores ambientais. Mas mesmo esta variação, o código dessa variação, que não é uma linguagem de computador, o código tem que estar lá dentro do DNA, porque se não estiver escrito no DNA, não teria como a pele mudar, ter essa variação de cores como nós temos. Então, Deus, na sua infinita sabedoria,
já colocou todos os códigos necessários para que o homem pudesse se adaptar às condições climáticas aqui na Terra. Está dando para entender, irmãos? Então pode existir essas variações, mas nunca você vai ver uma espécie se transformando em outra. Até hoje não encontraram esse chamado elo de transição, ou esse elo perdido. Está perdido mesmo, porque até hoje ninguém viu. Oi? Cadê a coluna do meio? Cadê? Fala porque o DNA do macaco, 98%, o DNA do rato também. Se não me engano, também é 98% parecido com o do homem. E cadê? O homem é rato? O homem veio do rato? Então tem coisas, irmãos, que a gente precisa despertar. Vocês que estão estudando, Leandro, Salatiel, Danilo ainda, né? Já formou? Amém, glória a Deus. Né? Quem está nas escolas, toma cuidado com isso, precisamos ser inteligentes. Né? Já vi colegas dizendo, quando eu cheguei no 2º grau, eu perdi minha fé em Deus, porque eu descobri que tudo aquilo que minha mãe tinha me ensinado era mentira. Eu falei, como? Tudo aquilo que ela me ensinou na Bíblia, que Deus criou, tal, eu descobri que foi a evolução. Aí comecei a falar. Mas isso aí não é ensinado. Claro, não tem interesse de ensinar essas coisas. Então, quantos jovens vão para as universidades e abraçam o ateísmo? Na faculdade de psicologia, irmão, se você não tiver uma boa base, a pessoa descamba. Vai e cai na gandaia. Se você não tiver uma base sólida, se você não tiver convicção de quem você é, da fé, né, que você tem, do Deus a quem você serve, a pessoa vai embora, porque o discurso é muito sedutor e tem uma aparência de sabedoria, mas quando você vai ali investigar e você vai submeter ao teste, a lógica, você vai ver que não tem lógica. Já estou encerrando. Eu percebi que a base epistemológica, né, das ciências. Sim. Amém. Volte mesmo. Tá mesmo. Está bem defasado. Verdade. Não há interesse, né, irmã? De ensinar. Verdade. Jesus, nos ajuda. Se dedicar. Verdade. A prática, principalmente, né? Tem que ter a teoria, mas tem que ter a prática. É isso mesmo, irmão. Mas amém, irmãos. Né? Então, nós vamos finalizar essa parte. Ok? Semana que vem a gente continua, se Deus quiser, nos permitir. A gente vai avançar, passar para outro ponto, ainda dentro da teologia, que é o estudo, como nós já falamos, estudo de Deus, ou das coisas sobre Deus. E
Quando a gente finalizar essa parte, nós vamos passar para pneumatologia, para cristologia. Eu vou ver qual deles nós vamos abraçar. Provavelmente cristologia, tá bem?